Olá, boa noite para você, boa noite Paraná. Começamos ao vivo de Curitiba para todo o estado com informações sobre a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador Beto Richa e outras 32 pessoas. Vamos até onde está o repórter Marcelo Rocha. Boa noite, Marcelo. Que informações você tem para a gente? Boa noite, Parracho. Hoje a Força Tarefa da Lava Jato apresentou duas denúncias contra um núcleo que eles chamam de núcleo político e um outro núcleo que chamam de núcleo empresarial. Neste núcleo político estaria o ex-governador Beto Richa e o irmão dele, Pepe Richa, que foi secretário do ex-governador Beto Richa ao longo do período em que Beto Richa governou o Paraná. E as denúncias apontam para desvios de dinheiro na concessão das estradas que estão no anel de integração e que são administradas pelas concessionárias de pedágio do Paraná. Os procuradores dizem que fraudes em contratos, favorecimentos às empresas de concessionária e a troca de favores entre agentes públicos e empresários produziu um rombo de mais de 8 bilhões de reais nos cofres públicos por conta de obras que não foram feitas e que deveriam ter sido feitas, de contratos que foram alterados de maneira irregular e por conta do pagamento de propina. Eles falam que ao longo de todo o período de concessão das rodovias do Anel de Integração, concessão que começou lá na década de 90, foram movimentados mais de 35 milhões de reais em propina. Esse dinheiro todo, e ainda alegam que muito pouco do que estava previsto originalmente nos contratos foi cumprido. Duplicações que não foram feitas, contornos, acessos nas estradas para as cidades que beiram as rodovias que estão no anel de integração, muito deixou de ser feito e por conta disso a investigação apontou corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa das pessoas envolvidas nas denúncias. Os procuradores disseram, por exemplo, que só 25% do que estava previsto nos contratos foi cumprido ao longo desse período todo. E também hoje à tarde, ao longo da entrevista coletiva, esmiuçaram as denúncias que apresentaram à Justiça e você vai ver um pouco do que está nessas denúncias na reportagem da Malu Maza. O ex-governador Beto Richa e o irmão dele, o ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, foram denunciados pelo Ministério Público por corrupção e organização criminosa. Segundo os procuradores, enquanto foi governador, Beto Richa comandou, junto com o irmão, o esquema de propinas nas rodovias do Anel de Integração. Beto Richa está preso desde a última sexta-feira, suspeito de tentar atrapalhar as investigações. Também foram denunciados os ex-presidentes da Econorte, Viapar, Ecocataratas, Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia, além de funcionários da Agência Reguladora do Estado, a AGEPAR, e do DER, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-diretor regional da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, João Quiminazo Neto, foi denunciado como principal operador financeiro do esquema. Segundo o Ministério Público, o esquema de pagamento de propina das concessionárias a agentes públicos começou no fim da década de 1990. Os procuradores dizem que as empresas faziam os pagamentos e eram favorecidas nos contratos, com o aumento nas tarifas e a retirada da obrigação de fazer obras de melhorias nas estradas. De acordo com o MP, nesse período o grupo desviou 8 bilhões e 400 milhões de reais e movimentou 35 milhões de reais em propina. Bom, hoje ao longo da entrevista, hoje eles convocaram uma entrevista, a pessoa da Força Tarefa convocou uma entrevista coletiva para esmiuçar as denúncias e a gente conversou com os procuradores, eles trataram de detalhes do esquema. Disseram, por exemplo, que um dos favorecimentos às concessionárias de pedágio foi, por parte do governo Beto Richa, a desistência de ações judiciais que cobravam explicações das concessionárias por conta de obras que não foram feitas, por exemplo. Além disso, eles deram detalhes de como se dava o esquema que envolvia os diretores das concessionárias e agentes públicos que estavam no Departamento de Estradas e Rodagem, por exemplo, e no próprio governo do estado. Vamos ouvir. Como resultado desse esquema, as tarifas dos pedágios no estado do Paraná foram elevadas de modo significativo e obras foram reduzidas. Menos de 25% das obras contratadas e devidas foram feitas. O prejuízo do superfaturamento de tarifas
e da supressão de obras, segundo as acusações, é estimada em 8,4 bilhões de reais, em valores atualizados. Agora, o prejuízo não é só esse, não é apenas o dinheiro referente às obras suprimidas e ao valor de tarifas sobrevaloradas. O prejuízo vai muito além e se estende por toda a cadeia produtiva do estado do Paraná, que deixou de se valer de uma infraestrutura adequada. Nós temos uma infraestrutura de rodovias muito pior do que nós deveríamos ter. Bom, os procuradores também disseram que uma quantidade muito pequena daquilo que estava nos contratos foi cumprida, principalmente no que diz respeito à duplicação de rodovias e à implementação de terceiras pistas. E isso, na avaliação dos procuradores, pode estar na explicação de tantos acidentes e tantas mortes nestes trechos que eram administrados, ou que são administrados pelas concessionárias de pedágio no Paraná. Vamos ouvir esse trecho. O número de mortes quando as rodovias são duplicadas cai drasticamente. E nós estamos tratando de 722 quilômetros de rodovias que deveriam ter sido duplicadas e não foram duplicadas. Essas mortes às vezes parecem acidentes, mas na verdade não são. Em 2016, então há 3 anos atrás, nós paranaenses éramos para ter 995 quilômetros de rodovias duplicadas. Algumas rodovias, por exemplo, Cascavel, Santa Terezinha do Taipu, que é uma rodovia que ficou famosa nesse tempo por centenas de mortes em colisões frontais. Inclusive, eu lembro que quando o Fantástico fez uma matéria sobre essa questão dos pedágios do Paraná, ele identificou um acidente numa colisão frontal nessa rodovia. Essa rodovia era para estar duplicada desde 2004, certo? Segundo o contrato original. Ocorre que, como eu falei, em 2003... uma ata de uma reunião simplesmente desonerou a obrigação de duplicar qualquer quilômetro naquela rodovia. Quando chega em 2011, tem um acidente numa van de pessoal aqui, de uns adolescentes de contenda que ia disputar uma competição de karatê em Foz do Iguaçu, simplesmente riscou do mapa 6 adolescentes entre 14 e 15 anos. Aí o pessoal, putz, isso aqui tinha que ter duplicado. Fizeram um termo de ajuste, subiram 7% a tarifa, duplicaram 11 quilômetros. De um trecho que era para estar duplicado há quase 10 anos, integralmente. Bom, os procuradores também falaram sobre os aditivos que as concessionárias pediram ao longo desse período de concessão para que o governo concedesse. Aditivos são aqueles pedidos que as concessionárias fazem para reajustar os contratos e alegando que vão gastar mais do que estava previsto e, assim, justificar os aumentos na tarifa do pedágio. Havia uma compra desses aditivos, segundo as denúncias apresentadas hoje, e os procuradores também falaram sobre isso. O senhor Quiminazo Neto arrecadava dinheiro com as concessionárias e repassava para agentes do DR e da AGEPAR. O DR firmava os aditivos, uma parte ia para a Casa Civil, para o governador. Paralelo ao esquema Quiminazo, as concessionárias também tinham interlocução direta com a Casa Civil para supostas doações e campanhas, que eram propinas diretas, sem intermediário. E, com base nesses pagamentos, havia uma boa vontade geral para atender os pleitos das concessionárias. Os procuradores também falaram, você deve estar se perguntando por que se os contratos começaram lá no final da década de 90, só o ex-governador Beto Richa e o grupo político dele são alvos das denúncias. Eles explicaram que muitos dos crimes que eles apontaram não têm mais como ser punidos por conta do prazo. Passou-se muito tempo que o crime foi cometido, essa é a chamada prescrição, e é por isso, segundo os procuradores, que governos anteriores, o governo de Jaime Lerner e o governo de Roberto Requião, não estão abarcados nas denúncias apresentadas hoje. Os procuradores também falaram disso. Do ponto de vista criminal, nós temos prescrição. Todos vocês sabem, depois de um tempo, até no Brasil, uma prescrição bem generosa, já é um prazo curto, e se a pessoa faz 70 anos, já conta pela metade, enfim, com poucos marcos interruptivos, você tem uma situação de extinção de punibilidade. Na parte de improbidade administrativa, pelo menos é o que prevalece ainda, que é o ressarcimento do dano causado seria imprescritível. Então, nessa atuada, em relação a fatos muito antigos, ainda há possibilidade
e ressarcimento do dano por ser imprescritível. Na parte criminal já é uma questão mais complexa. Bom, só lembrando então que o ex-governador Beto Richa foi preso na última sexta-feira junto com o contador Dirceu Pupo, apontado como contador da família Richa. Eles tiveram a prisão preventiva decretada. O ex-governador Beto Richa está preso no Regimento de Polícia Montada, da PM, e Dirceu Pupo está na carceragem da Polícia Federal. A prisão é preventiva por tempo indeterminado, reforçando que eles foram presos porque, segundo a acusação, teriam tentado atrapalhar as investigações, mudando a versão que testemunhas do caso pretendiam dar dentro da investigação. Eles têm negado essas acusações, a gente tem procurado saber o que as defesas dizem a respeito das acusações, tanto o ex-governador Beto Richa como o Dirceu Pupo têm negado essas acusações, e quanto às denúncias apresentadas hoje, a Justiça não tem prazo para se pronunciar a respeito delas, ou seja, para dizer se aceita ou não as denúncias apresentadas hoje pela Força Tarefa da Lava Jato. Por enquanto, é isso que a gente tem por aqui, Parracho. Obrigado, Marcelo, pelas informações. A defesa do ex-governador Beto Richa e do seu irmão Pepe Richa afirmou que ainda não teve acesso à denúncia e reafirma que seus clientes não cometeram nenhuma irregularidade e sempre estiveram à disposição para prestar esclarecimentos. As concessionárias Rodovia das Cataratas Ecocataratas, a concessionária, esclarece que todos os atos administrativos e termos aditivos firmados pela empresa e o poder concedente no período de 2011 a 2017, foram baseados em estudos técnicos e amplo procedimento administrativo. E que, mediante os termos aditivos, foram incluídos diversos investimentos aos trechos sob concessão que culminaram com a ampliação da capacidade das rodovias. A concessionária informa que está à disposição e que colabora para a apuração dos fatos e que também instalou um comitê independente para a análise interna do tema. O Grupo CCR informa que tem contribuído com as autoridades a fim de esclarecer fatos que envolvam a companhia e suas controladas, além de promover ajustes na gestão da política de governança. A CCR Rodonorte diz ainda que em 21 anos de concessão já investiu mais de 3 bilhões e 250 milhões de reais em obras de melhorias, manutenção e ampliação e que mantém o compromisso de prestar serviços de qualidade para seus usuários. A Econorte informou que não vai comentar as denúncias do Ministério Público Federal. A Viapar reitera que cumpriu todas as regras legais e que está comprometida em atender ao contrato de concessão de forma ética e transparente. A empresa sempre esteve e continua à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários e para a elucidação dos fatos. A Caminhos do Paraná informou que não teve acesso ao teor da denúncia. A empresa reafirmou que sempre atuou dentro da mais estrita legalidade e permanece à disposição da Justiça para eventuais esclarecimentos. A ABCR afirma que não participa de qualquer iniciativa não republicana que comprometa o programa de concessões de rodovias. O suposto envolvimento do ex-diretor da ABCR no Paraná, citado na Operação Integração 2, levou a entidade a encerrar as atividades do escritório de Curitiba. A associação vai acompanhar o andamento do processo e contribuir com o esclarecimento dos fatos. A defesa do ex-presidente da ABCR Paraná, João Quiminasso, informa que ainda não tomou conhecimento do teor das denúncias desta tarde e irá se manifestar dentro do processo. O DR informou que está colaborando com a Força Tarefa da Lava Jato nas investigações da Operação Integração. O DR esclarece que todas as denúncias se referem a gestões passadas e que a atual gestão adotou um programa de normas de conduta rigorosas. Nós não conseguimos contato com a AGEPAR. O ex-governador Jaime Lerner disse que não está mais no governo há 17 anos e que neste período nunca houve qualquer reconhecimento judicial de ilícito penal cometido em relação às concessões. O ex-governador Roberto Requião afirmou que há 20 anos denuncia a corrupção do pedágio, que entrou com mais de 50 ações contra os pedágios na Justiça Federal e que nunca obteve o apoio do Ministério Público e muito menos da Justiça Federal. Requião afirmou que não admite insinuações vazias.